Olá, patriotas! Voltei com notícias importantes para vocês. Nós vamos falar sobre um fato que aconteceu, aonde Moraes pode ser impedido. É isso mesmo. E também sobre essa polêmica envolvendo a Cláudia Raia. Todos os detalhes sobre isso da Lei Rouanet. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias que estão importantes para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje é para Éder, de Petrolina, Pernambuco. Muito obrigado, Éder, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete. Já vamos começar com essa notícia? Advogados pedem provas de que houve plano para matar Moraes. O documento foi endereçado ao ministro do STF. Advogados Gabriel Ritter, Ezequiel Oliveira e Carolina Siebra protocolaram documentos em que reivindicam a suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E para embasar a suspeição do ministro, pedem ainda que se prove que havia plano homicida contra ele. Mas não foi só esses não. Advogado de Charles, ele mesmo, pegou 17 anos de prisão após Moraes não se manifestar sobre isso, fez mais um pedido diretamente para Barroso. Ingressou nesta sexta-feira com uma ação para pedir que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de julgar os casos dos réus ligados aos tumultos em Brasília. Nesta semana, advogados de presos do 8 de janeiro pediram que Moraes se declare suspeito e impedido de julgar a ação penal ligada ao caso. O documento utiliza como fundamento a entrevista de Moraes ao jornal O Globo, na qual ele afirmou que haveria um plano para sequestrá-lo e matá-lo. Os advogados ainda pediram a apresentação de provas referentes ao plano para matar o ministro no prazo de 48 horas. Como não houve manifestação por parte de Alexandre de Moraes, o advogado de Charles dos Santos ingressou com as arguições de suspeição e impedimento de Alexandre de Moraes, que foram dirigidas ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Alexandre, quero te ouvir. Nós comentamos aqui nesta semana esses pedidos que foram feitos por alguns advogados de presos do 8 de janeiro pedindo a suspeição e o impedimento de Alexandre de Moraes como relator desses inquéritos do 8 de janeiro. Além disso, eles pediram para que o ministro apresentasse provas do plano para sequestrá-lo e matá-lo. Pediram aí em 48 horas que ele apresentasse essas provas. Diante do silêncio do ministro Alexandre de Moraes, agora mais uma nova ação, mais um novo pedido é apresentado ao Supremo, esse dirigido ao presidente Luiz Roberto Barroso, pedindo novamente o impedimento de Alexandre de Moraes como relator dos casos. Bom, o correto seria que ele fosse realmente impedido, né? Vamos esperar o que vai falar Barroso, porque ele é suspeito, já que tem esse plano para matá-lo. Ele não poderia julgar as pessoas no qual ele acusa de querer matá-lo. Isso nem tem cabimento, né? Mas Alexandre Garcia, sempre perfeito em sua análise, vai revelar tudo e destrinchar toda essa história. Vejam. Bom, eu não sei, o pedido mesmo, não sei se é feito ao Papa ou a Deus diretamente, porque ao Senado não adianta mais, né? Porque é preciso ir lá nos primórdios. É esse o juiz natural? É esse o juiz competente? Não é. É a primeira instância, né? E lá no artigo 5º, que é o mais importante da Constituição, porque ele traz as garantias fundamentais, diz lá no inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção, né? Além disso, naquela entrevista do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, que faz tudo, né? Ele antecipou julgamentos, né? Então, ali já fecha as portas, mas essas portas não deviam ter sido abertas lá atrás. Tá tudo errado desde o início. Tá cheio de jurista demonstrando isso, mas só que não adianta. Eu não sei por que não adianta. Aliás, nós sabemos todos por que não adianta, porque o Senado, que é o único órgão que está acima do Supremo,
não faz nada, né? Porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça, né? Que está acima de todos os demais tribunais, menos do Supremo. O Supremo é o Supremo, né? Mas é isso que temos hoje aqui no Brasil, né? Eu não sei como a Ana Paula consegue explicar para os seus amigos americanos o sistema do judiciário brasileiro hoje. Não sei como. Ana Paula, meu Deus do céu. Por mais que você explique, ninguém vai entender, porque não é assim que funciona. E tem lá direito à ampla defesa também. Aí há pouco se falou aí do advogado que foi impedido de fazer a defesa. O julgamento é feito assim aos coletivos, como se fosse União Soviética e tal, de tudo à distância, não tem olho no olho. Não é possível que se tenha tanta empatia por um preso comum que foi assaltado, que a juíza olha, meu filho, você está tremendo, toma um cafezinho, traz um paletó. Essa é a empatia. Realmente, né? Aquela juíza teve toda essa empatia com o preso. E sim, a esquerda saiu em defesa, né? Ela teve até a homenagem da OAB. Agora, em relação aos presos do 8 de janeiro, eles tratam de uma forma bem diferente, como se fossem pessoas que cometessem crimes hediondos, até maiores do que aqueles que matam, estupram, latrocínio, pegam penas muito maiores. Realmente, essa inversão de valores no nosso Brasil, a Constituição sendo rasgada dia após dia, está bem complicado. O que será do nosso Brasil? Só Deus para ter misericórdia. Menos com as pessoas. Eu acho que tem que punir, mas, gente, o sujeito foi lá, quebrou. Pune. Mas a punição parece que é uma vingança política. É assim que está acontecendo, é essa a impressão que se passa. Dá uma pena enorme desse país. Realmente, né, Alexandre Garcia tem toda a razão, dá uma pena enorme, infelizmente, do nosso país. Agora, sobre a Lei Rouanet que eu prometi trazer para vocês, olhem isso. Artistas que fizeram um L, entre ela Cláudia Raia, se manifestou e chegou a ofender aqueles que criticam a Lei Rouanet. É isso mesmo que vocês escutaram. Cláudia Raia causa polêmica após captar 5 milhões pela Lei Rouanet. A medida foi criada para facilitar a injeção de recursos na cultura. E em suas redes sociais, Mário Frias escreveu: é fácil reclamar que as pessoas se recusam a ouvir as explicações sobre a utilização da Lei Rouanet. Isso ocorre porque elas estão conscientes de que a lei não é empregada para atender ao seu propósito original. Em vez disso, tornou-se prática de favorecimento na qual apenas um grupinho de privilegiados da elite artística desfruta dos benefícios. Que tipo de cultura permite que 80% dos recursos da Rouanet se concentrem na mão de apenas 10% dos produtores culturais? E quanto aos pequenos artistas que lutam para obter reconhecimento e apoio? Pois bem, Cláudia Raia resolveu se manifestar sobre isso. Vejam o absurdo. É completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Tudo que me magoa, na verdade, é um analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Vocês falam, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. Peraí, gente, mas todo empresário tem que arcar com as suas consequências e com as suas dívidas, né? Se eu sou uma empresária de alto padrão, realmente quem tem que pagar a folha dos meus funcionários sou eu, né? Mas
Olha o que vai dizer Samantha Cavalca sobre isso, explicando com riqueza de detalhes essa polêmica causada por Cláudia Raia, aonde ela diz que se vê magoada. E nós? E os artistas que tanto necessitam, que não têm dinheiro e precisam do apoio? Mas não, é só esse grupinho, um grupinho daqueles que fizeram um L, favorecidos, privilegiados pela Lei Rouanet. Cinismo tem nome e sobrenome. Cláudia Raia. Olha aqui o que ela diz sobre quem critica a Lei Rouanet. O que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai pra trás. Querida, antes de mais nada, você não é uma boa atriz. Anos e anos de Rede Globo inflaram o seu ego e te distanciaram da realidade. Você é canastrona e chata, então baixa a bola. Dito isso, vamos comentar sobre o que ela falou. Ninguém é obrigado a aceitar essa mamata da Lei Rouanet, porque nesse governo ela só ajuda artistas milionários como você, Cláudia Raia. Outra questão é, se você não pode bancar a sua peça, é porque além de péssima atriz, você é uma péssima administradora. Se não pode com o pote, não coloca a rodilha na cabeça. O cinema e o teatro nos Estados Unidos, por exemplo, é bancado pela iniciativa privada e não pela pública. Ah, coitadinha da Cláudia Raia também estava reclamando que tem uma folha imensa de funcionários. Peraí, dinheiro público, dinheiro meu, seu, do povo trabalhador. Realmente, né, gente? Quando o Bolsonaro fechou as torneiras da Lei Rouanet, nós vimos a diferença que sobrou de dinheiro para fazer as obras que era necessária no Brasil. Enquanto isso, o governo Lula só viajando e despejando dinheiro na Lei Rouanet. É lógico, né? Não sai do bolso dele, sai do nosso bolso, do bolso do povo trabalhador. Aterrissa, querida, e bem-vindo ao mundo real, onde todo empresário no Brasil tem que arcar com os custos dos funcionários. Outra coisa, a Lei Rouanet é com dinheiro público, sim. Se não fosse público, não haveria necessidade de prestação de conta. No mais, Cláudia Raia, quem critica a captação de recursos via Lei Rouanet para artistas milionários como você, não é analfabeto, só cansou de ser palhaço. De saco cheio do cinismo desse povo. Por favor, compartilhe esse vídeo. É realmente, né, gente, bem complicado isso que está acontecendo no nosso Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixar aqui nos comentários o que vocês acharam de todas essas declarações. E também deixe seu like, se inscreva no canal, que assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Vamos fortalecer a política de direita no Brasil. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.